Olá, um ótimo dia para você. Estamos começando agora ao vivo mais um Diálogo Saudável da Unimed Curitiba. E hoje nós voltamos a falar sobre um assunto muito importante que há mais de 8 meses transformou completamente a nossa vida e continua nos afetando. Afinal de contas, o que se sabe e o que ainda é dúvida sobre a Covid-19? No começo da pandemia, nós falávamos sobre 3 sintomas básicos, que eram uma febre persistente, falta de ar e tosse seca. Depois, os médicos foram avaliando e percebendo outros sintomas e também avançamos muito na questão das vacinas, mas ainda há dúvidas. E um aspecto que chama muita atenção é que os casos voltaram a subir nos últimos dias. E até por conta disso, na live de hoje, nós vamos conversar aqui usando máscaras. E hoje eu vou conversar com o médico infectologista, Dr. Jaime Rocha, que é diretor da Unimed Curitiba e também da Unimed Laboratório, e ele vai trazer aqui informações precisas, verdadeiras, informações importantes para você sobre a Covid-19. Então aproveite, você que está com a gente aqui na live, para avisar aí as pessoas que você conhece, aproveite para fazer as suas perguntas, esclarecer dúvidas. Mande esse recadinho aí, ó. Unimed está ao vivo com um médico especialista em Covid-19 para a gente esclarecer de vez aqui as dúvidas. Eu estou aqui participando, mas é você que vai fazer as perguntas para o Dr. Jaime, ok? De vez em quando eu vou puxando aqui a máscara porque vai caindo, a gente está falando. Então, gente, ó, é tudo real, verdadeiro e é muito importante ter essa conversa agora. Eu começo, Dr. Jaime, um bom dia antes de mais nada. Bom dia. Perguntando se nós estamos entrando numa segunda onda ou ainda não dá para falar isso? Nós, tecnicamente falando, não estamos entrando numa segunda onda. Para você chamar de onda, você tem um pico e você cai. Teria que ter caído mais de 60% e teria que ter um período longo de queda para haver um segundo aumento, daí você chamaria de segunda onda. O que nós estamos vivendo é um aumento ainda do primeiro episódio. Nós subimos, começou a cair e nós já voltamos a subir novamente. A questão de uma onda, 2 ondas, é uma discussão mais técnica. O que interessa você saber é que nós estamos com muitos casos acontecendo. Quer chamar de primeira onda, de segunda onda? Não vou brigar com você por causa disso. Tecnicamente, ainda é a primeira onda. Mas o que interessa, Miriam, é que tem muito caso acontecendo. E tem um outro aspecto, a gente não quer aqui alarmar, pessoal, mas é importante saber disso. A doença está se alastrando muito mais rápido do que no começo, quando a gente saiu, todo mundo saiu de cena, se recolheu e ficamos aqueles meses ali com a situação, a doença em pico alto, mas um pouco controlado no sentido de não infectar tantas pessoas ao mesmo tempo, e me parece que agora não está acontecendo isso. Exatamente. Como você disse, a gente não quer ser alarmista, mas sendo realista, a situação é grave. Nós fechamos a cidade final de março, começo de abril, e nós chegamos num pico em julho. Então, maio, junho até julho. E agora, nas últimas 2 semanas, nós crescemos, a velocidade de expansão foi muito maior do que a gente percebeu nos meses passados. O número de casos aumentou, a positividade aumentou, a ocupação de pronto-socorro aumentou, a ocupação de leitos aumentou, e é em todos os segmentos da sociedade. Setor público, setor privado, o mais rico, o mais pobre, todos estão correndo risco e temos que tomar medidas e temos que ser cuidadosos intensamente para que a gente possa tolerar e passar novamente essa crise. Gente, olha que importante isso, viu? Comunique pessoas aí que você conhece para acompanhar essa live, porque, como disse aqui o Dr. Jaime, isso não é fazer alarme, mas nós estamos num momento difícil, sim. E aí eu pergunto para o senhor uma coisa importante. Onde nós erramos? Será que a gente saiu do lockdown cedo? Fala-se nesse feriado de 2 de novembro que teria provocado essa grande infecção, enfim. Faz sentido isso? As pessoas sempre querem achar um responsável único pelos problemas. Na verdade, essa é uma doença que tem a ver com a coletividade. Não é a falha do ente público ou a falha do ente privado, é uma questão comportamental da maioria das pessoas. O que você faz repercute em membros da sua família, em membros da sua sociedade. Então, na verdade, não adianta você decretar um lockdown longo se as pessoas não fazem adesão, se continua tendo encontros, se as pessoas não seguem a questão da distância, da higiene e da máscara. Ah, mas só tem isso. Isso é efetivo, isso funciona. A gente conseguiu reduzir o número de casos, a gente conseguiu vencer meses atrás com essas medidas. E essas medidas são fundamentais.
Não adianta esperar um remédio milagroso, uma vacina milagrosa. Nós estamos com o problema hoje e temos que enfrentar o problema hoje. E se enfrenta com essas medidas. A gente tem que voltar a intensificar o afastamento social. Ah, mas tem que ter lockdown, tem que ter prefeitura. Não interessa. O que interessa é o comportamento individual nosso. Nós temos que puxar para cada um de nós a responsabilidade de cuidar de si mesmo, da sua família e dos próximos. Porque se a gente não fizer isso e não cobrar esse comportamento das outras pessoas, ainda assim a doença vai circular fortemente e pode vir a afetar você e a sua família. Até porque o senhor falou da máscara, do álcool, o protocolo ainda para tratamento da doença continua sendo o mesmo, né? O que gerou muita angústia no começo, porque as pessoas tinham lá o resultado positivo e eram orientadas a voltar para casa, como tipo assim, vá para casa, fique guardado lá e não precisa tomar remédio. Isso trazia um certo temor. Quer dizer, remédio simples para gripe, enfim. Gostaria que o senhor comentasse isso, se Perfeito. continua sendo assim. As pessoas entendem que por ser uma doença com potencial grave, tem que ter um remédio. Infelizmente, existem várias doenças na medicina que nós não temos remédios específicos. Se você pegar dengue, não existe antiviral, cloroquina, anita, alguma coisa para dengue. Você tem um risco de fazer uma forma grave de dengue e a gente vai tratar você em casa com chamados remédios sintomáticos. Remédio para tirar a febre, para tirar a dor, para tirar o sofrimento. No caso do Covid, remédio para destrancar o nariz, remédio para você se sentir melhor. Mas não existe remédio de prevenção, remédio que evite você de piorar. Nem, por exemplo, tomar vitamina D, que as pessoas falaram, Não. cuidar da alimentação. Não. Não. As pessoas têm que entender o seguinte: evitar doença é distância, máscara e mão. Diminuir a chance de, caso eu pegue a doença, complicar é qualidade de vida. Ter alimentação saudável, dormir bem, cuidar das suas outras doenças, diabetes, pressão alta e tudo isso. Só que não existe um remédio que previna a Covid. Um remédio que previna que você evolua para a forma grave. Se você tem uma forma leve, e a forma leve não quer dizer que você não está sofrendo. A forma leve pode perder paladar, pode ter dor no corpo, pode ter febre, pode ter mal-estar. Ainda assim, a maior chance é você evoluir de forma natural e curar sozinho, sem nenhum remédio. O remédio poderia trazer até efeitos colaterais. Tem visto muitas pessoas usando diversos medicamentos e tendo efeitos colaterais. Existe sim remédios que nós estamos dando para pessoas que estão fazendo a forma grave de Covid. E entenda, grave não necessariamente precisando internar. Aquele que persiste com febre, aquele que piora o padrão da tosse, piora o padrão respiratório, piora a oxigenação, este é o paciente que, orientado por um médico, vai receber corticoide, antibiótico, anticoagulante. Não adianta usar esse tipo de remédio antes da hora. Seria igual eu começar a fazer quimioterapia hoje para evitar um câncer. A gente não toma quimioterapia todo dia na vida da gente porque quem sabe um dia eu tenho um câncer. A gente toma remédio quando precisa do remédio. Senão você vai ter o efeito colateral, vai perder a eficácia dele e o dia que você precisar dele, ele não vai funcionar para você. Bom, esse alerta. Se você tiver alguma dúvida, aproveite e mande a sua pergunta aqui para a nossa live. O Dr. Jaime vai responder. Dr. Jaime, falávamos muito no começo sobre as pessoas que têm comorbidade. E depois nós vimos muitos jovens, pessoas saudáveis, também enfrentando a doença de forma grave. O que se sabe sobre isso hoje? As pessoas confundem risco com uma certeza de ir bem ou ir mal. O jovem tem menos risco, mas não quer dizer que ele não tem risco. Imagine que você é um jovem e vai jogar na Mega Sena com um cartão. Você pode ganhar ainda assim. No caso da doença, mesmo você tendo pouca chance de complicar, se muitos jovens ficarem doentes, haverá jovens graves. O idoso está jogando com vários cartões, então ele tem mais chance de ganhar. Ainda assim, a maior parte dos idosos com comorbidades fará a forma leve e vai recuperar. Não é porque ele tem mais risco que é certeza que ele vai complicar ou é certeza que ele vai morrer. É risco. Você tem mais risco de ganhar na Mega Sena jogando com mais cartões. Ainda assim, a tua chance é baixa. Tá? Então, mas tem muitos casos, você está minimizando. Não, é que a gente tem muita gente doente. A positividade dos exames aumentou. O que é a positividade dos exames? As pessoas vêm fazer exames e a gente percebe um número maior de pessoas tendo resultado positivo. Sim. Na prefeitura, nos hospitais, no nosso laboratório, em todos os locais. Também. Isso demonstra para a gente que tem mais gente doente circulando pela cidade
e é mais gente com potencial de transmissão. E é por isso que quem acompanha os números da Secretaria Municipal de Curitiba tem visto o número de casos diário crescer. Casos, e é claro, daí também casos graves e óbito. Nós tivemos ao longo desses 8 meses algumas surpresas que jogavam por terra ou colocavam em dúvida questões que a gente já tinha. Não, é assim, tem que ser assim. Por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que muitas pessoas que estavam fechadas em casa acabaram também ficando doentes. Como é que a gente já tem uma explicação para isso ou não? De novo, é a confusão de risco. Aham, Você que está nos ouvindo já andou de carro sim. e tem risco. Você pode bater e pode morrer. Você enfrenta o risco. Você pode diminuir o risco usando cinto de segurança, dirigindo devagar, não dirigindo bêbado, mas ainda assim tem risco. Você ficar em casa, você se isolar, você fazer máscara, diminui muito o risco, mas não zera o risco. Porque isso pode vir até você, através de um familiar que não está se cuidando, ou de outras situações. Então, a doença não é somente para aqueles que têm risco. E é por isso que eu insisto, é uma doença que o nosso comportamento reflete não somente em nós mesmos, reflete em toda a nossa coletividade. Nossa, gente, isso é muito importante que a gente memorize essas informações. E aí começamos a falar um pouquinho, então, sobre especificamente esse vírus. Também há distorções com relação a quanto tempo ele sobrevive em tecidos, em maçanetas de metais. O que a gente pode orientar em relação a isso? O mais importante forma de transmissão é gotícula e proximidade de pessoas. O ambiente, a mão e outras superfícies pode ser um meio de transmissão, mas não é o meio mais importante. O meio mais importante seria se nós dois aqui estivéssemos próximos, sem máscara. Você não está doente, eu não estou doente. Que a gente saiba. Porque o vírus pode entrar, pode me infectar, eu estou infectado, eu estou com vírus, eu estou transmitindo e não estou sentindo nada. E isso é o motivo pelo qual todos temos que usar máscara. Porque se eu fui infectado e não estou sentindo nada, pelo menos assim eu estou te protegendo ao usar a máscara. O ambiente, se a gente prestar atenção de sempre fazer a higiene das nossas mãos, porque a gente não leva a boca e os olhos nos objetos. Uhum. A gente leva a mão e a mão aqui. Se a gente tiver esse cuidado da higienização das mãos, palma, entre os dedos, dorso, entre os dedos, dedão, ponta dos dedos, você cuidou de um caminho. Mas o caminho mais importante é o que a gente chama de gotículas, que é a saliva que sai, tá? O vírus no ambiente, se ele secar, ele vai morrer. Então ele pode variar de minutos a poucas horas vivo no ambiente. Se tiver muita secreção, se tiver muito material de saliva, tosse, tudo isso. Se ele caiu e secou, o vírus não consegue permanecer vivo e viável assim. Isso vale para as roupas? Isso vale de uma forma geral. Então, o principal cuidado é a ver com gotículas e proximidade. Os outros cuidados a gente vai ter também, mas na sua devida proporção. Já existe comprovação científica sobre transmissão por aerosol, por exemplo? Isso acontece? Sim. A diferença de gotícula e aerossol é assim: eu tossi, a gotícula sai, a gotícula cai. Isso é uma gotícula. Aerossol, ele é tão fininho que ele sai e ele fica no ar. Ele fica boiando no ar e daí você respira ele depois. O aerossol, ele é menos importante. O mais importante é a gotícula. Tá? Então, o aerossol passa a ser importante para o profissional da área de saúde. O profissional que tem que estar próximo do paciente, manipulando o paciente, mexendo com secreções. Aí acaba tendo uma exposição de aerossol. Senão, o que é importante são as gotículas. Nós enfrentamos, gente, se eu estou falando disso, eu me lembro, algumas situações durante esses 8 meses, porque brasileiro é muito chegado, né? Brasileiro toca, brasileiro abraça. E a gente foi passando por uma mudança de hábito que não foi fácil, como, por exemplo, eu mesma vivi essa situação de alguém pedir, por favor, não entre no elevador enquanto eu estou. Você aperta ali, chega, tem uma pessoa e a pessoa te impede de entrar. Mas o fato é que isso é necessário, né, doutor Jaime? A gente tem que entender que não dá mais para ficar dando a mão. A gente já sabe disso, mas eu quero reforçar. E não achar que fulano está sendo chato, ou, enfim, me rejeitou. Não, nada a ver. É preciso ter consciência disso, né? Exatamente. Elevador é perigoso mesmo? Com certeza, o elevador é um ambiente confinado, difícil você manter mais de 1,5 metro de distância. Grandes elevadores você até teria 1,5 metro de distância, mas a pessoa tem que manter a máscara, tem que manter a distância.
Nós realmente somos um povo que gosta de confraternizar, de festa, de abraço, de beijo. E não é porque você está cansado, eu também estou cansado de pandemia. Mas a gente estar cansado não faz a pandemia ir embora. O que faz a pandemia ir embora é a gente ter esses cuidados. Então, tá cansado e, como disse popularmente, chutar o pau na barraca, largar a mão e começar a se arriscar, não é por você somente em risco. Você está pondo toda a tua família em risco e outras pessoas em risco. As pessoas estão intolerantes, as pessoas estão brigando, as pessoas estão cansadas de tudo isso. Infelizmente, não é isso, não é um comportamento agressivo, não é um cansaço que vai fazer a pandemia ir embora. É um cuidando do outro que vai ajudar a gente a passar por isso de uma forma mais tranquila. Acho importante o senhor falar isso, até porque nós estamos agora caminhando para o final de ano, que para nós é tão importante as confraternizações, né, com os colegas de trabalho, e acho que dá para dizer já que esse ano esquece, né? A gente já está entrando em dezembro. Eu brinquei com as minhas filhas que Papai Noel é grupo de risco e ele não vem esse ano. Brincadeiras à parte, o que eu quis dizer para elas é que a festa tradicional, em que várias pessoas da família vão estar juntas e se abraçando, vai ter que ser adaptada. Se você tem qualquer sinal ou sintoma, seja nas festas ou no trabalho, você não pode sair de casa, você tem que se isolar. Ah, mas eu nem testei ainda. Mas você é um potencial transmissor. Sendo um potencial transmissor, você tem que se isolar. Você se isola e vai testar. Ah, mas eu quero testar ontem. Não existe urgência de testar, porque a gente já falou que não existe tratamento específico. Vai marcar para agendar com calma. Porque o isolamento não é feito pela data do exame. O isolamento é feito pela data de sintomas. Nós temos que cuidar disso. As festas de fim de ano são um risco para que a gente traga mais pessoas juntas, pessoas sem sintomas ou com sintomas leves que acham que não é Covid e transmitam e façam surtos familiares, surtos empresariais. Nós temos vivido isso em várias empresas e várias famílias. É difícil você ver um caso só numa família. Você vê 1, 2, 3, 4, porque daí tem o filho, a filha, a mulher, o amigo. Numa empresa, as empresas estão tomando cuidado, mas as pessoas têm uma vida fora da empresa. E daí essa pessoa não se cuida e traz para dentro da empresa. Então, por isso que eu insisto, depende de cada um de nós para a gente poder tentar tolerar isso. E saibam que, infelizmente, vai demorar ainda para a gente sair dessa situação. Não tem perspectiva, doutor Jaime? A gente tem falado tanto de vacina. Vamos ser realistas aqui, mas eu digo assim, a curto prazo... É que as pessoas entendem curto prazo como esse final de semana. Para a medicina, curto prazo é 2 anos. Tá? Então, entendam o seguinte, nós vamos sair disso? Vamos. Vai ser esse mês? Não. Vai ser esse ano? Não. Vai ser no primeiro semestre do ano que vem? Não. Por quê? Porque mesmo as vacinas que estão em fase avançada de pesquisa, e você tem ouvido falar, essa deu 95%, essa deu 80%, eu não vou discutir política com vocês, eu vou discutir técnica. Existe a vacina da direita, da esquerda, a chinesa, a russa, a americana, todas têm potencial de serem bons produtos. Mas todas têm que terminar a pesquisa. Nós temos que saber se é eficaz, nós temos que saber se é seguro para poder usar. Mesmo quando soubermos, tem que produzir. A gente não consegue produzir 8 bilhões de vacina e vacinar toda a população mundial de uma hora para outra. A gente não vai conseguir produzir nem 220 milhões para a nossa população. Então, mesmo quando chegar a vacina, ela vai chegar em lotes. E nós vamos vacinar pessoas por priorizações. E a vacina, infelizmente, não será 100% e não será duradoura. A gente vai ter que fazer reforço. Então, a gente vai ter que manter esses cuidados, mesmo quando chegar uma vacina. Já dá para a gente ter uma ideia mais clara, agora falando sobre os sintomas, do que pode ser uma gripe ou o que pode ser Covid? Não. Quais são os sintomas hoje de Covid? O Covid, ele tem 3 apresentações principais. Nada. Então, eu falei para vocês, o vírus entra, eu estou infectado e não sinto nada. Apesar de eu não sentir nada, eu estou transmitindo. Das pessoas que fazem sintoma, 80% a 90% vai fazer uma forma leve. Leve quer dizer um síndrome do resfriado. Habitualmente é uma febre baixa, nariz, garganta, uma tosse leve, e melhora no prazo de 1 semana, 2. Isso é um síndrome leve. E nós temos 10% que podem fazer um síndrome mais grave. Febre alta, arrastada,
piora da febre, melhorou e voltou a febre, piora da parte respiratória. Esses são os quadros graves. Na forma leve, o Covid é muito parecido com vários outros vírus. Rinovírus, parainfluenza e vários outros vírus. E na forma grave, ele é muito parecido com o influenza, que é o vírus da gripe. Uhum. Só olhando um paciente, a gente não tem como separar um do outro. E neste momento de pandemia, ele é o principal. Então, neste momento, não pense que é um resfriado simples, que é outra coisa. Até provar que não é Covid, nós temos que assumir que todos os casos suspeitos são Covid. Meu Deus, vamos lá, algumas perguntas aqui de pessoas que estão acompanhando essa live conosco, Diálogo Saudável, aqui pela Unimed Curitiba. Mushi Tati diz o seguinte, não sei se é Muki ou Mushi, mas enfim. Gostaria de saber sobre o resultado da sorologia IgG e IgM positivo. O que quer dizer? Precisa isolar se o paciente já teve Covid em maio? Perfeito. É uma ótima pergunta, porque agora que a gente tem mais tempo de pandemia, as pessoas que já tiveram começam a ter essa dúvida. Então vamos separar a resposta em duas etapas. Primeira etapa, exames. Pessoa que está doente com fase aguda quer dizer, comecei a tossir e estou tossindo, na primeira semana, o exame a ser feito é o PCR. É o suave, o cotonete nasal, que vai fazer a pesquisa direta do vírus. Por quê? Porque nessa fase não adianta pesquisar anticorpos. Os anticorpos, IgG e IgM citado, aparecem 2 ou mais semanas depois. Então, a sorologia é um exame que serve para eu olhar para trás, saber se você teve, não se você está. Uhum. O IgM, a gente nem recomenda usar. O IgM gera confusão, as pessoas entendem IgM como sendo ainda estar com o vírus. Não existe essa relação. O exame a ser feito sorológico é uma exceção. Ele é para quem não fez o PCR, não pôde fazer o PCR e eu quero saber se teve. Agora, a segunda parte da pergunta. A pessoa que já teve, mesmo que tiver um IgG, a gente não pode garantir a imunidade dela de forma permanente. O que eu quero dizer com isso? Habitualmente, a pessoa que pegou um Covid gera imunidade, só que essa imunidade não dura para sempre. A gente tem visto casos de reinfecção. Reinfecção é, você tem a doença, você melhora e você tem a doença de novo. Sério? Isso não sabemos se isso é uma exceção ou se isso é comum, porque a doença tem Fala-se um ano. Mutação de vírus, faz sentido isso? Isso não tem a ver não, somente né? com mutação. Tá. Nós temos várias doenças na medicina que acontecem isso. As pessoas, por exemplo, que têm herpes. A pessoa tem herpes, ela tem IgG. E o herpes vai, o herpes volta. O herpes vai, o herpes volta. Então, ter o IgG não é certeza de uma proteção. Ter o IgG é certeza que você teve doença. E provavelmente tem uma proteção por um tempo. Então, a recomendação que tem sido feita oficialmente para quem teve Covid é que elas têm que manter os cuidados. A maior chance é ela ficar protegida por alguns meses, e se ela fizer, depois de vários meses, a doença, provavelmente vai ser uma forma mais leve. Mas isso nós não temos certeza absoluta ainda. Essa informação, gente, é muito importante para nós disseminarmos também, porque a gente ouve direto, já tive, estou livre. Não é bem assim, como está dizendo o Dr. Jaime. A Elizabeth Kanarski diz aqui, máscara com respiro lateral é indicada ou pode passar vírus? A questão das máscaras também gera muitas dúvidas. Você vê que eu e a Miriam estamos com máscaras diferentes. Nenhuma das nossas duas máscaras são máscaras profissionais. Vamos separar a máscara pensando em dois tipos de proteção. Enquanto EPI, o profissional de saúde, enfermeiro, farmacêutico, médico que vai cuidar de um paciente. Esse profissional tem uma exposição maciça, grande quantidade de secreção. Esse deve usar o protetor facial, aquele de plástico, e as máscaras que são respiradores com uma filtragem especial, as chamadas N95, PFF2 e outras máscaras. Porque esse profissional está fazendo isso para se proteger e continuar trabalhando. As máscaras que nós temos usado, essas que estão sendo vendidas em feiras, mercados, feitas em casa, elas são fundamentais. Mas ela tem um conceito de equipamento de proteção coletiva. Ela serve muito mais para minhas gotículas não irem para você. E a tua serve para me proteger. Uhum. Então, quando você está sem máscara, você está me expondo. Quando eu estou sem máscara, eu estou te expondo. Nós dois de máscara estamos nos protegendo. Respondendo de forma mais direta, qualquer barreira física serve para proteger o outro.
Perfeito. Essas com filtros e sem filtro, a gente entra num detalhe técnico de frequência de troca e outras coisas que não cabe no conceito que a gente quer vender, que é o conceito de nos protegermos. E de estar sempre de máscara. Exato. Eu vou reforçando aqui o óbvio, mas a gente tem visto pessoas que relaxaram, temos visto, e isso é muito sério. Até hoje, doutor Jaime, tem pessoas que resistem em usar máscara. Eu Até entendo. hoje. Paula Soresini diz, doutor Jaime, gostaria de informações sobre as reinfecções, que o senhor já comentou, quando ocorrem, podem causar danos maiores ao paciente. Essa reinfecção é uma reativação do vírus ou mutação? A gente falou um pouco sobre isso, né? Mas eu vou, do jeito que ela perguntou, eu vou Reforçar. permitir reforçar uma coisinha a mais. Primeiro, sobre o que você falou sem máscara. Até hoje tem gente que anda sem cinto de segurança. Tá? Então, essa pessoa está correndo risco. O problema de andar sem cinto é que ela está correndo risco para ela. Quando você anda sem máscara, você está correndo risco para todo mundo. Então, é diferente. Tá? Sobre a reinfecção que ela colocou, há dúvida se uma segunda infecção poderia ser mais grave. E por isso que ela colocou dessa forma. Porque, por exemplo, a dengue, quando você tem um segundo episódio de dengue, ele pode ser mais grave. Porque o nosso sistema imunológico poderia responder de uma forma exagerada. Não estamos enxergando isso em Covid. Então, a princípio, à luz do conhecimento nesse momento, as reinfecções não são necessariamente uma mutação do vírus. São uma perda da imunidade e uma nova exposição. O vírus tem mutações. Todos os vírus têm mutações. E as pessoas entendem a palavra mutações como ficar super forte. Não, mutações são pequenas variações que não necessariamente trazem qualquer diferença. Então, 2 seres humanos são mutantes de seres humanos. Eles têm a orelha diferente, o cabelo diferente. Isso não traz superpoderes. Então, as mutações fazem com que a gente vá ficando diferente. Então, a diferença vai ficando tão acentuada como se fosse um japonês, um negro, um caucasiano. Eles são muito diferentes, mas continuam seres humanos. Então, as mutações que eventualmente trouxessem um passo muito grande para o vírus ainda não aconteceram. Até reforçando isso, vou fazer uma pergunta aqui bem de leigo. A nossa preocupação com mutação é que depois de todo esse esforço que está havendo para tratar, para cuidar desses pacientes, para pesquisar vacina, lá na frente a gente descobre que já não é mais aquilo, aquela vacina já não dá conta, enfim. Mas, Miriam, isso já acontece. Já acontece, né? Veja, a vacina de influenza, ela tem que ser feita todo ano, porque o vírus tem variações. Que coisa, né? E de vez em quando surge uma super variação, como aconteceu em 2009 com o H1N1. É verdade. Então, o coronavírus, ele já fez outras super variações. Em 2002, teve o primeiro SARS. Em 2012, teve o segundo. E agora nós estamos vivendo o SARS-CoV-2, que é o Covid. Então, esses vírus estão sempre fazendo alterações. Provavelmente, a vacina vai ter que ter adaptações. Agora, o que as pessoas têm que entender é que, por exemplo, em 2009, que eu citei, já existia uma vacina de gripe. Não existia para H1N1. Mas, ao existir uma vacina para gripe, foi mais rápido adaptar ela para o H1N1. Para a Covid, não existe a vacina. Nós temos primeiro que criar. Criar adaptações vai ser muito mais rápido daí. É verdade. Olha só, a Ana Maria diz aqui. Ouvi relatos de pessoas que correm com máscara e perdem o sentido. A máscara prejudica a oxigenação? Não. Isso é um dado bem importante e eu vou lhe dizer o seguinte. Nós vivemos um mundo das fake news. Tem muita bobagem circulando por aí. Bobagem sobre remédios. Todo mundo tem um milagre, uma garrafada, um ozônio, uma claritromicina, azitromicina, uma cloroquina e assim por diante. E máscara também teve muita bobagem. Retém gás carbônico. É um esforço maior de respiração. Você tem uma barreira. Você tem que fazer mais força para respirar, sim. Então você vai cansar antes, sim. Mas a ponto de fazer perda de consciência, teria que ser uma máscara com vedação absoluta. Não é o caso do que a gente faz. Tá, só para comentar, a Heloíse Borgonovo também fez observação aqui sobre a possível imunidade após o contágio da Covid, que nós já comentamos aqui. Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver. Viajar ainda é um risco muito alto? Pergunta a Gil Vanetti. Gil, o problema da viagem são vários. Então depende para onde você está indo. O local que você está indo pode ter mais casos que aqui, seria mais risco. E o deslocamento. O deslocamento foram descritos já, infelizmente, surtos ligados a avião. Mesmo as pessoas estando de máscara no avião por ser um ambiente confinado, banheiro e tudo mais. Então, as viagens hoje, se você está falando de viagem de avião, elas são sim um risco. Às vezes são uma necessidade.
E a gente tem que pesar o risco e a necessidade. Nós temos que enfrentar alguns riscos. Então, eu tenho o risco de morrer atropelado. Nunca mais vou sair na rua? Não é isso. Eu tenho o risco de bater o carro. Nunca mais vou sair na rua de carro? Não é isso. Eu vou escolher os meus riscos. O problema de Covid é que o risco está ligado ao convívio. E o convívio é a nossa qualidade de vida. E a gente sente a nossa qualidade de vida prejudicada. Então, nós precisamos um pouco mais de tempo para que os sistemas de saúde aguentem. Não adianta você estar cansado agora e se expor, sabendo que você pode ficar doente e precisar de um leito e não ter, ou o teu pai precisar de um leito e não ter. Nós já temos falta de leitos em diferentes cidades do país novamente. E aqui também estamos no Aqui limite, em Curitiba né, doutor também, Jaime? Estamos no no limite. setor público e privado. Gente, tem uma pergunta aqui também que eu acho importante para a gente esclarecer de vez. Imagine que o médico pediu o exame. Em quantos dias esse vírus pode se manifestar? Como saber quanto tempo eu devo ficar lá quietinha, sem nem conversar, evitar o contato com as pessoas em casa para esse vírus se manifestar? O que a gente chama isso aí tecnicamente é disposição. Isso. Então, eu tive um contato sem proteção com uma pessoa que está com a doença confirmada. Uhum. Esse contato é chamado contato de risco. Então, você pode não ser infectado ou ser infectado. Se você for infectado, você pode não sentir nada ou sentir alguma coisa. A recomendação é testar somente pessoas sintomáticas, pessoas que têm sintomas. Porque se você testar uma pessoa assintomática e for negativo, você vai ter que testar de novo se ela fizer sintoma. Então, quem tiver uma exposição sem proteção, deveria ser isolado e observado por 7 dias. 7 dias. Porque a maioria das pessoas, entre o vírus entrar e fazer sintomas, é menos de uma semana. Ah, mas acontece. Acontece. Exceções são frequentes. Mas a gente tem que ter regras. E a regra representa mais de 90% dos casos. Então, a maioria das pessoas, quando tiver uma exposição, vai fazer a doença, se fizer a doença, no prazo de uma semana. 7 dias. Ok. E como deve ser a quarentena? A palavra quarentena, ela vem da época da varíola, que a gente mantinha os barcos parados no porto, com os marinheiros a bordo, por 40 dias, para poder verificar se havia casos de varíola ou novos casos. A palavra quarentena tem sido usada de uma forma talvez inadequada, mas vou traduzir ela para a gente começar a usar ela como isolamento, tá? Um isolamento de doentes. Esse isolamento varia conforme quem você está orientando. A recomendação é, casos leves, é de 10 a 14 dias. Casos graves, 3 semanas. Isso que as pessoas chamam de quarentena. Então, nunca teve 40 dias para Covid. Tá? A gente está falando de um período que varia de 2 a 3 semanas. E aí não se deve nem entrar no aposento de um paciente desse? Como que é a relação em casa, doutor Jaime? Existe a teoria e existe a prática, né? Pois é. Então, assim, é muito difícil... Separar talheres... O ambiente enfim. deveria ser cômodos separados e os ambientes de convívio conjunto somente com máscara e mantendo o distanciamento. Tá. E higiene de mãos. Isso que é possível manter. Mas a gente sabe que às vezes uma casa nem tem tantos cômodos para separar as pessoas. Sim. Então a gente vai tentar eventualmente separar de casas. Nem sempre é possível. Então existe a teoria e existe a prática. Quando não é possível, vai se manter a máscara e observar sintomas. E o que já podemos dizer sobre sequelas de Covid? Que também, em muitos casos, a gente levou um susto, né? A gente não imaginava que poderia acontecer daquele jeito e aconteceu. Covid, habitualmente na forma leve, não vai deixar sequela nenhuma. Uhum. A pessoa confunde, às vezes, sequela com um sofrimento mais arrastado. A pessoa que faz tosse vai tossir em média 1 mês. Se ela fizer um quadro grave, uma pneumonia, vai tossir em média 2 meses. Isso não é sequela, isso é a evolução da doença. Se você cai e rala o teu braço, essa casquinha leva um tempão para sair. Depois fica uma cicatriz, e essa cicatriz muda até zerar. Quando você machuca o teu pulmão, isso vai cicatrizando também, e você tem um período longo. Sequelas, o termo técnico é uma consequência permanente pós um episódio. Então a sequela pode acontecer principalmente nas formas graves de pacientes internados, intubados, são os quadros extremos. Uhum. Por exemplo, a perda de paladar e olfato. Está relatado alguns pacientes ficando até 3 meses sem paladar. Isso não é sequela, porque voltou. Foi uma evolução mais arrastada, mas não é uma sequela.
A sequela seria se a pessoa ficasse para sempre. Exato. Por enquanto não temos isso relatado. Não tem? Isso. Que bom. Vou fazer uma pergunta aqui agora também, dessas que surgem assim nas conversas, né? Faz sentido, por exemplo, pessoa de O positivo ou de A tem menos propensão a ter a doença? Porque, para a gente tentar entender por que alguns idosos, né, pessoas de mais de 90 anos, saíram bem do hospital e outros não, depende do organismo de cada um. O que explica isso, doutor Jaime? Toda doença tem 3 fatores normalmente envolvidos. Uhum. O patógeno, então o Covid. Por enquanto estamos falando de um Covid só, então não tem grande diferença. O hospedeiro, quem é a pessoa, né? E o ambiente, ou seja, como que ela foi tratada. A soma dessas 3 coisas faz diferença. O tipo sanguíneo teve especulações no começo, Sim. estudos, mas não confirmou ser um fator prognóstico, um fator que o tipo sanguíneo tal vai ser pior do que o tipo sanguíneo tal. A questão genética, existem vários estudos sendo feitos e com certeza tem questões que vão surgir. Por que que 2 pessoas com a mesma idade, mesmo tamanho, mesmo peso, mesma comorbidade, um não tem nada, um tem leve, um tem grave e um morre? É a resposta imune de cada um. Tá. O vírus está aqui na minha mão. O meu sistema imune pode fazer assim, o meu sistema imune pode fazer assim. E a própria resposta imunológica da pessoa pode machucar a pessoa. Então, isso tem a ver com a genética da pessoa, com o padrão imunológico da pessoa, com pontos que a gente desconhece. Doutor Jaime, eu quero até aproveitar essa live, né, para fazer uma menção aqui ao profissionalismo do pessoal de saúde, porque infelizmente nós perdemos pessoas da área de saúde, médicos, enfermeiros, e essas pessoas continuam firmes ali na linha de frente desse combate todos os dias, né? E por mais que tomem cuidado, ainda assim alguns foram infectados. Eu digo isso para as pessoas, para nós todos entendermos que se você cuidar de você, você está cuidando do outro, né? Para reforçar essa ideia, não é importante? Exatamente. E se você está cansado de ficar isolado, imagine esse profissional que está trabalhando desde março e abril sem parar, porque a gente está com mão de obra escassa em vários lugares. Quando o hospital enche além da sua capacidade, a gente tem que dobrar turnos de pessoas. E às vezes pessoas doentes e assim por diante. Então, tem que ter um respeito a esse profissional também quando a gente faz o nosso isolamento. Tem uma pergunta aqui da Mila Garcia, ela pergunta, doutor Jaime, eu moro em Londres, vamos para Curitiba com meu marido e meu filho de 4 anos, não quero levar risco nenhum, quanto tempo eu devo ficar em hotel e fazer o teste? A Europa, a gente pode falar que está vivendo uma segunda onda. Eles tiveram um pico, eles caíram, ficaram um tempo sem nada e subiram. Sim. Londres, a Inglaterra, demonstra claramente que essa segunda onda deles está mais intensa que a primeira onda. Então a preocupação dela está em ela vir para cá e trazer a doença. A doença já está aqui. Então, é claro que você está de parabéns porque você está fazendo o seu papel de cuidar. Você estando isolado em Londres, se cuidando com a máscara, distanciamento, higiene e tudo mais, você está diminuindo o risco seu de infecção. Algumas companhias aéreas exigem que você faça a testagem antes de embarcar por causa da viagem. E alguns países exigem que ao chegar você seja isolado e testado. O nosso país não faz essa exigência, mas faz essa recomendação. E a recomendação seria você chegando, você se manter isolado em observação por 7 dias, imaginando que você teve uma exposição no dia da viagem. Aí você observa, se tiver sintomas, você testa, e daí se você tiver sintomas, são pelo menos 2 semanas a partir do sintoma. Sei de uma pessoa que vai fazer uma viagem agora no início de dezembro com uma companhia que está agora com Covid. Tem risco isso? Sim, a gente tem que imaginar o seguinte, e é por isso que as companhias têm começado a montar protocolos e isso não está claro. Será que adianta eu testar todo mundo antes da viagem? Tá, testei hoje, fui infectado amanhã, viajei depois da manhã. Testei no dia, o resultado não sai. Então, a gente tem dificuldade de montar e as pessoas querem ter, achando que o teste é uma certeza e uma segurança de não ter nada. Os testes são falíveis e testar pessoas sem sintomas aumenta a chance de esse teste vir a errar. Então, infelizmente, não é o teste que também vai resolver nossos problemas. A Sara pergunta, muitas vezes na rua nós não temos como ficar lavando as mãos e nesse caso, mesmo que você passe muito tempo em exposição, o álcool resolve mesmo se você Sim. não tem oportunidade de lavar a mão? Água e sabão
o álcool gel a 70% ou o álcool líquido a 70%, eles têm a mesma eficácia e o álcool é mais fácil da gente carregar. Então, respondendo a Sara, ela pode e deve ter consigo na sua bolsinha álcool para poder estar usando onde não tem acesso a uma pia. Ou mesmo quando você tem acesso a uma pia, às vezes é mais prático estar usando o álcool com frequência. Então, você deve sim estar usando e ele tem a mesma eficácia. O senhor já falou desse assunto, doutor Jaime, a gente já está quase caminhando aqui para o final da nossa live, mas acho importante alertar. O que nós podemos esperar dessa vacina? Tipo, tomou a vacina, está livre, pode sair, vida normal? Será? A primeira informação é, não temos vacina ainda, ponto. As pessoas, o que eu espero da vacina? Não sabemos ainda. A pesquisa não foi concluída ainda. Os dados que estão saindo são dados preliminares de uma resposta. Mas, Jaime, ela mostrou 95%. Tá, 95% de pessoas formou anticorpo. Mas por quanto tempo dura esse anticorpo? E se durar só 2 semanas? 4? 8? A gente não sabe isso ainda. Então, a hora que chegar a vacina, e provavelmente teremos uma vacina no primeiro semestre, não vai chegar para todo mundo. E vai ter uma eficácia, talvez, bem longe do ideal. Os especialistas falam em torno de 60%, 70% de eficácia. Então, a vacina vai ser uma ferramenta a mais. Nós não vamos poder parar tão rápido com as outras medidas só porque a vacina chegou. Sabe o que eu penso? Quando nós tivemos H1N1, que nós mudamos os hábitos e depois a gente voltou ao normal, sendo que aqueles hábitos deveriam ter ficado para sempre, como usar álcool, lavar a mão com frequência. Eu creio que a partir de agora vai ser assim, né, doutor Jaime, pelo que o senhor está falando. Exatamente. Independente se estamos com surto de Covid ou não, a gente vai ter que mudar o nosso estilo de vida. Com certeza. Principalmente no sentido de, se você tem qualquer sintoma, se afastar e testar. Isso vai permanecer para sempre. Com certeza, em relação à mão, a máscara, se a gente reduzir bastante a doença, no próximo de uns 2, 3 anos, talvez possamos parar de usar a máscara, porque ela vai ter uma circulação mais restrita. Então, hoje, nós temos, por exemplo, influenza, tem um pico de influenza que dura 1, 2 meses no inverno e ele basicamente quase desaparece. Daí vem o próximo inverno. O Covid, nesse momento, está contínuo. Talvez ele venha fazer ciclos no futuro. Exatamente. O Cleverson pergunta, trabalhei presencial por mais de 50 dias com pessoas que testaram positivo, o que eu devo fazer? Cleverson, mais de 50 dias, você já passou dos 7 dias de observação, você tem que manter a observação dos teus sinais e sintomas. A gente tem várias famílias chamadas discordantes, em que uma pessoa ficou doente, mora numa casa, ninguém usou máscara naquela casa, e ainda assim pessoas não foram infectadas. Então, a transmissibilidade de um vírus é um ponto. Agora, se a transmissibilidade dele não é 100%. Não é porque eu estou com Covid e cheguei perto de você que é 100% de certeza que você pegou. Isso vale para várias doenças. Você ter uma relação sexual com uma pessoa com AIDS não é 100% de certeza de pegar AIDS. Você ter uma relação sexual não é 100% de certeza de uma gravidez. Então, existem riscos que são multiplicados. Quanto mais exposição, mais risco. Você teve sorte de não ter sido infectado. Você deveria somente manter a observação de sinais e sintomas. Qualquer sinal e sintoma, você tem que se afastar e ser testado. A Graziela quer saber como funciona, se eu tenho essa informação, a legislação com relação a quem tem uma medida de isolamento exigida pela vigilância e não respeita. A lei sanitária, ela prevê que essa pessoa poderia ser até mesmo presa, tá? É claro que essa é uma medida extrema e que raras vezes foi lançado mão. Mas o bem coletivo, ele suplanta o bem individual. Então, quando uma pessoa tem a doença, a gente imagina que exista a boa vontade e a boa fé dessa pessoa nesse isolamento. Quando não existe, existe o que ela citou. A medida é escrita e essa pessoa assina. E essa pessoa está passível até de ser presa em seu domicílio ou outro ambiente, se for necessário. É claro que isso são medidas extremas. Mas está previsto. Mas é importante também saber disso, gente, porque não é só a sua vida que está em risco, é a vida de várias pessoas, porque a gente convive com várias pessoas. A Nihad faz uma pergunta nessa mesma linha, com relação às pessoas contaminadas que circulam sabendo que estão com Covid. O que o senhor diz sobre isso? É uma irresponsabilidade dessas pessoas, é uma falta de cidadania dessas pessoas, talvez um desconhecimento, para não chamar de estupidez e burrice dessas pessoas.
Porque não é porque ela está fazendo uma forma leve que os contatos dela não podem fazer uma forma grave e morrer. E mesmo que os contatos dela façam formas leves ou moderadas, vai sobrecarregar as nossas unidades de saúde, os nossos hospitais. Então essas pessoas são pessoas irresponsáveis e que todos nós temos que abordá-las da melhor forma possível para que elas voltem ao bom senso e sigam uma conduta que traga qualidade de vida para todos. Eu entendo que ficar isolado o tempo todo é difícil. Eu entendo que estamos cansados, mas não é estar cansado disso que vai fazer com que a pandemia acabe. E temos aqui mais uma questão também do Wagner e da Eliceia. Doutor Jaime, esses testes rápidos são mesmo seguros quando apresentamos ou não os sintomas? A maioria dos testes rápidos não passou por uma validação adequada. A maioria das sociedades científicas não recomenda o uso dos testes rápidos. Testes rápidos, estou entendendo que ele está falando daqueles que furam o dedo. Tá? A maioria desses testes rápidos, eles têm uma taxa de falha alta. Falha tanto para mais, dizer que tem quando não tem, quanto para menos, dizer que não tem quando a pessoa tem. Então, tá com sintomas, PCR. Já passou 2 semanas de sintomas e quer saber se houve, sorologia. Ficou muito claro, gente. Teste rápido, então, não basta, na verdade. Gilmar Pinto da Costa, como se dá a evolução dos sintomas de quem está contaminado no dia a dia? Como saber o dia de pico da doença? Perfeito, é uma ótima pergunta. O paciente que não faz nenhum sintoma, ele habitualmente vai eliminar vírus por 1 ou 2 semanas e vai desaparecer sem sintoma. O paciente que fizer a forma leve, Gilmar, ele habitualmente vai ter o nariz, a tosse, a febre nas primeiras 24, 48 horas, vai melhorar e os seus sintomas respiratórios, garganta, corpo, vão se arrastar por 1 semana. Os pacientes que fazem a forma grave podem ter o que a gente chama de doença bifásica. Ele fica ruim, ele começa a melhorar e ele volta a piorar. E isso acontece, às vezes, até a 2ª semana. Então, os pacientes, quando você vê um paciente com Covid, não é porque ele está bem hoje que ele vai estar bem semana que vem. Por isso que a gente tem que manter a observação. Então, eu não dar nada para esse paciente hoje, não quer dizer que eu não vou dar nada em nenhum momento. Neste momento, ele vai receber tratamento sintomático. Remédio para o nariz, para a garganta, para a tosse, para a febre. Se ele piorar, vai entrar com outras medidas. Mas então são evoluções diferentes e esse paciente da forma grave, o vírus já foi embora e ele ainda arrasta sintomas normalmente por 1 mês a 2 meses. Perfeito. A Juliana, estamos quase concluindo, gente. Eu até peço um pouco de desculpas, porque a gente está de máscara, a voz fica um pouco mais abafada. O doutor Jaime fala mais alto, mais potente, né? Mas eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. A Juliana pergunta se nós estamos caminhando para uma bandeira vermelha, na sua opinião, se o lockdown realizado anteriormente foi eficaz lá atrás. O lockdown lá atrás foi eficaz e deu tempo para a gente se organizar, abrir as estruturas e a gente conseguiu atender. Não houve óbitos na nossa cidade por falta de assistência médica. E o medo que a gente está tendo nesse momento é começarmos a ter óbitos por falta de assistência médica. Óbito por falta de assistência médica não é óbito só de Covid. É óbito de quem infarta, tem um derrame, quem se acidenta, quem se machuca, quem tem um câncer, porque a estrutura está cheia e não consegue atender. Então, foi efetivo, sim. Talvez tenha sido longo demais, talvez a gente pudesse ter sido feito por menos tempo. Só que menos tempo só se as pessoas forem bem aderentes. Então, em alguns países, onde existe uma cultura ou uma imposição da lei mais forte, o lockdown é feito de forma mais restritiva por um período mais curto. O nosso lockdown ele foi mais longo, mas ele foi mais permissivo. Então, por isso que também as pessoas cansam. Tá? Agora, respondendo a pergunta, funciona sim, não há dúvida. É só ver as curvas que aconteceram onde se exerceu isolamento, seja lockdown total, parcial, temporário, e onde não se exerceu. São curvas bem diferentes. E aqui uma pergunta da Ana Maria Perito, com relação aos restaurantes com os alimentos expostos, o uso de máscara e luvas é suficiente para a segurança? A questão dos buffets, né, então a forma como ela está colocada, foi criar uma série de medidas sanitárias para diminuir esse risco. Sim, a higiene de mãos e a máscara é a medida mais efetiva. As pessoas estarem manipulando isso, e principalmente sem cuidado, colocaria em risco. Então, a transmissão em buffets, da forma como está sendo conduzida o cuidado dos buffets, me parece bastante pouco provável. Vitor Gigi, doutor Jaime, testei positivo ao final da quarentena, eu preciso repetir o teste? Não.
É uma ótima pergunta também, Vitor. A gente repetiu o teste muitas vezes no começo, quando a gente estava aprendendo sobre a doença, quando a gente queria saber quanto tempo levava para o vírus desaparecer. Hoje, quando você tem um paciente que testou positivo, nós temos regras que são seguidas. Formas leves, 10 a 14 dias. Formas graves, 3 semanas, 21 dias. Preciso ficar retestando depois? Não. Exceto em ambientes de pesquisa, que isso é feito ainda hoje. Então é a mesma pergunta da Aline Nóbrega. Depois de infectados, quanto tempo permanecemos transmitindo? Exatamente. A transmissão habitualmente acontece nesse período de 2 semanas, em média. Gente, até para repetir aqui, né? Nós fizemos essa live hoje aqui no Diálogo Saudável da Unimed Curitiba, que nós estamos com o número de casos aumentando e aumentando mais rápido. Então é importante a gente entender, né, doutor Jaime, que agora é hora de você que está em casa, eu, doutor Jaime, todas as pessoas entendemos que nós precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar da própria vida, precisamos abrir mão novamente de um relacionamento mais próximo com as pessoas com as quais convivemos, enfim. É hora de levar isso a sério novamente, como levamos no início. Então, eu queria que o senhor concluísse, doutor Jaime, deixando aqui uma palavra para as pessoas que nos acompanharam, lembrando que você pode participar depois dessa live, vai ficar aqui nas plataformas da Unimed Curitiba, você pode enviar novas perguntas, nós vamos estar aqui informando, acolhendo, fazendo de tudo para que você tenha o máximo de segurança possível. Doutor Jaime, sua palavra. É momento de cautela, pessoal. Todos os profissionais de saúde estão preocupados com a velocidade desse aumento nesse momento. É momento realmente que a gente precisa da ajuda de todos para reduzir esse número de casos e a gente dar conta e vencer novamente essa situação. Sem o empenho de todos, nós não vamos conseguir vencer isso e nós vamos começar a ouvir histórias muito tristes de pessoas que vão estar sem assistência nos próximos tempos. Nós precisamos da cautela e da ajuda de todos. Muito obrigada por essa participação aqui, por trazer informações tão esclarecedoras. É um prazer. Muito obrigada a vocês também que nos acompanharam e a gente se vê no próximo Diálogo Saudável. Até lá!